Olá pessoal, bem-vindos à aula 6 de raciocínio lógico. E na aula 6 nós vamos trabalhar o conceito de tabela-verdade, em especial o conceito de tabela-verdade das conjunções, a tabela-verdade das disjunções e a tabela-verdade das disjunções exclusivas. Lembrando que a conjunção, a disjunção e a disjunção exclusiva são três operadores que nós aprendemos na aula passada. Tabela-verdade. O que é uma tabela-verdade, né? Dada uma proposição simples ou uma proposição composta, a sua tabela-verdade exprime todas as possibilidades segundo a lógica bivalente, verdadeiro ou falso. Então, como você tem um número finito de proposições simples que compõem uma proposição composta, é relativamente simples expressarmos todas as possibilidades entre verdadeiro e falso de uma proposição composta. Então, por exemplo, considere a seguinte proposição composta. Cabral descobriu o Brasil e a seleção brasileira foi campeã mundial de futebol em 1994. De posse dessas duas informações, eu posso transformar essa proposição composta, desmembrar essa proposição composta na proposição P. Cabral descobriu o Brasil e uma conjunção com a proposição Q. A seleção brasileira foi campeã mundial de futebol em 1994. Com isso, eu tenho a seguinte tabela-verdade. Proposição P simples e proposição Q simples, P conjunção Q. Há três possibilidades. Né? A primeira possibilidade é que ambas serem verdadeiras. Né? Quando ambas são verdadeiras, a conjunção entre duas proposições simples também é verdadeira. A segunda possibilidade é que ambas as proposições sejam falsas. E quando ambas as proposições são falsas, a proposição composta P conjunção Q é falsa. E a terceira possibilidade é que somente uma dessas proposições sejam verdadeiras. Então, quando somente uma dessas proposições são verdadeiras, P conjunção Q é falsa. Então, de posse dessa tabela-verdade, da conjunção entre P e Q, a gente pode partir para os seguintes exemplos. P, o Brasil foi descoberto em 1500, isso é verdadeiro. Proposição Q, o Marechal Deodoro foi o primeiro presidente da República do Brasil, né? O primeiro presidente do Brasil, isso também é verdadeiro. Então, P conjunção Q, pode ser expresso da seguinte forma: tanto o Brasil foi descoberto em 1500, como o Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil. Isso é verdadeiro, porque tanto P quanto Q são verdadeiros, ok? Agora, o segundo exemplo: a seleção argentina foi campeã mundial de futebol em 2022. A proposição Q, isso é verdadeiro, tá? Essa informação é verdadeira. Proposição Q, a seleção brasileira de futebol foi campeã do mundo em 2018. Isso também é falso, né? A seleção brasileira não foi campeã mundial de futebol em 2018. Isso nos leva a concluir que P conjunção Q, que é a proposição composta, a seleção argentina de futebol foi campeã do mundo em 2022 e a seleção brasileira de futebol foi campeã do mundo em 2018, isso é falso. Certo? Partimos agora para a tabela-verdade do segundo operador lógico, que é a tabela-verdade da disjunção. Então, se você tem duas proposições simples, P e Q, a disjunção entre elas tem a seguinte tabela-verdade. Primeira possibilidade: ambas as proposições serem verdadeiras. A segunda possibilidade: ambas as proposições são falsas. E a terceira e última possibilidade é que somente uma delas são verdadeiras. Nesse caso, a disjunção entre a proposição P e a proposição Q somente será falsa se ambas forem falsas. Caso contrário, serão todas verdadeiras. Tá certo? Exemplo: a disjunção entre duas ou mais proposições é verdadeira quando ao menos uma das proposições simples que a compõem é verdadeira. Proposição P: Brasília é a capital do Brasil. Isso é verdadeiro. Proposição Q: Padre Cícero é bastante conhecido no Nordeste do Brasil. Isso também é verdadeiro. A disjunção entre P e Q pode ser escrita da seguinte forma: Brasília é a capital do Brasil, ou Padre Cícero é bastante conhecido no Nordeste do Brasil. Isso é verdadeiro. Proposição P: o Parque do Flamengo está localizado na cidade de Duque de Caxias. Isso é falso. Proposição Q: o estilo barroco foi importante na época literária. Isso é verdadeiro. Então, P disjunção Q pode ser escrito da seguinte forma: o Parque do Flamengo está localizado na cidade de Duque de Caxias, ou o estilo barroco foi importante na época literária. Como ao menos uma dessas duas proposições é verdadeira, me leva a concluir que a disjunção entre P e Q também é verdadeira. Bom, para encerrar nossa aula de hoje, vamos à terceira tabela-verdade
que a gente vai aprender, que é a tabela verdade da disjunção exclusiva. Então, a disjunção exclusiva entre duas ou mais proposições é verdadeira quando somente uma das proposições simples que a compõe é verdadeira. Então, somente uma das proposições simples que compõe a proposição composta é verdadeira. Então, nos leva à seguinte tabela verdade. Primeira possibilidade, ambas as proposições são verdadeiras. Segunda possibilidade, ambas as proposições são falsas. E terceira e última possibilidade, somente uma das proposições é verdadeira. Então, P, disjunção exclusiva Q, no primeiro caso vai ser falso, porque as duas são verdadeiras. E no segundo caso, onde ambas são falsas, também será falso. Caso contrário, será todas verdadeiras. Né? Então, caso que que existe somente uma proposição simples como verdadeira, que é o segundo e terceiro caso. Vamos aos exemplos. No filme que assistimos no cinema ontem, o mordomo era o culpado. Proposição Q. No filme que assistimos no cinema ontem, a governanta é a culpada. P, disjunção exclusiva Q, é a seguinte proposição. No filme que assistimos no cinema ontem, o mordomo era o culpado ou a governanta era a culpada. Observe que nessa frase a gente tem uma ideia de exclusão. Se um é verdadeiro, o outro vai ser falso. Se um é falso, o outro é verdadeiro, ou ambas são falsas. Tá? Mas nunca as duas são verdadeiras. Então nos leva a concluir que essa é uma disjunção exclusiva. Outro exemplo de disjunção exclusiva. Pedro é carioca. Posição Q. Pedro é paulistano. P, disjunção exclusiva Q. Pedro é carioca ou paulistano. Tá certo? Com isso nós terminamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. E vamos aos exercícios.